Pessoal, professor Gerson aqui. A gente vai trabalhar hoje com o conceito de lista simplesmente ligada. O que é uma lista simplesmente ligada? Ela é, obviamente, uma estrutura de dados onde cada retângulo que você está vendo aqui nessa representação gráfica, cada retângulo é um nó. O que é um nó? Um elemento básico da minha lista. Esses nós, eles, para compor uma estrutura de dados íntegra, única, eu preciso de uma conexão entre eles. A lista simplesmente ligada não é uma estrutura indexada. O que é a estrutura indexada? O array. O array é uma estrutura de dados indexada. Por quê? Porque tem índice. A lista simplesmente ligada, ela não tem índice. Então eu não posso dizer que esse primeiro nó é índice 0, o outro nó é índice 1. Não, não é assim. Não existe, então, uma contiguidade física como há lá no array, ou seja, o índice 0 é fisicamente vizinho do índice 1 e assim por diante. Aqui não, aqui ao invés da contiguidade física, a gente tem a contiguidade lógica. A lógica, ela é montada através dos ponteiros. Veja que tem um ponteiro aqui que eu estou colocando em destaque, né, separado, apesar de as três informações aqui, nome, telefone e proxy, participam do mesmo nó. Porém, ele está em destaque aqui para representar que é parte estrutural da minha lista simplesmente ligada. Então, ele aponta para o próximo nó. E daqui eu consigo acessar o próximo nó. Então, eu só consigo acessar os nós a partir do início, que é marcado por um outro ponteiro que está fora do nó. Então, esse prox aqui, ele são ponteiros que estão dentro do nó, de cada nó. Então, se eu tiver 10 nós na minha lista, os 10 nós terão o ponteiro prox. A gente vai ver como a gente implementa isso agora. Vou montar aqui o meu arquivo, vou salvar como... Eu já tenho lista simplesmente ligada, veja. Mas aqui eu vou colocar como exemplo, para não pegar aquela, né? Não quero explicar uma já montada, quero montar do zero. Primeira coisa aqui, vou colocar o include. Esse include aqui é o stdlib. Por que ela é importante, na verdade? Porque eu vou usar a função malloc. O que o malloc faz? Lá no material eu comento sobre o uso da função do malloc, o propósito do uso, que é a alocação dinâmica de memória. Eu vou fazer o typedef mencionando lá struct produto. Ao invés disso, eu coloco simplesmente produto, veja que com P maiúsculo. Então aqui estou criando a estrutura de um nó. Produto vai ter então nome do produto. Vou definir aqui também, sei lá, o preço do produto, pode ser? Pronto. E uma coisa importantíssima, fundamental, que é o que? O ponteiro prox, que a gente viu lá na representação. Veja, o prox, ele aponta para o próximo elemento, o próximo nó. Tá? Aqui está nome, telefone, mas tanto faz, né? Eu posso criar um struct do que eu quiser. Então veja que esse prox ele aponta para o próximo nó. Esse nó, ele é de que tipo? Ele é do tipo struct produto. Então esse ponteiro prox, ele tem que ser de qual tipo? Do tipo que ele vai apontar. Se eu quero que ele aponte para uma variável int, seria int. Mas aqui eu quero que ele aponte para variáveis do tipo struct produto. Veja que eu não uso ainda produto com P maiúsculo, porque ele está depois, né? Esse nome aqui, tá? Esse novo nome, aplicando o typedef. Então, estou dizendo, mude o nome, defina um novo nome de struct produto para produto, mas ele ocorre só depois. Por isso que aqui eu estou colocando struct produto desta forma, tá? Então esse cara aqui ele vai ser um ponteiro interno que vai apontar para elementos
do tipo produto. Então aqui eu defini um tipo. Então agora eu vou fazer o quê? Vou definir a minha função principal, sem parâmetro, portanto coloco void aqui e já vou colocar aqui o return. Vou definir aqui também uma função inserir. Essa função inserir ela vai ser void, tornar nada, e ela vai ter um parâmetro. Qual vai ser o parâmetro? Parâmetro do tipo produto. Vai ser um produto do tipo produto. Como assim? Uma variável aqui, né? Um parâmetro, produto, P minúsculo, né? Do tipo produto, P maiúsculo, ok? Como se fosse um int n. N é do tipo int. E aqui produto, minúsculo, é do tipo produto, com P maiúsculo. Que é esse tipo que eu defini aqui anteriormente. Então agora a gente vai escrever a nossa função de fato, né? Porque ali é só o protótipo. Eu escrevi exatamente o que está lá no protótipo. Pronto. E aqui eu vou montar a lógica para implementar a minha lista. Essa parte é importantíssima. Então, o que a gente vai fazer? Olhando lá de novo no diagrama, eu estou vendo que eu tenho um ponteiro aqui. Todos esses casos são ponteiros, tá? Início, fim, auxiliar. Então, o início, veja que ele é um ponteiro. Todos são ponteiros aqui. O início, ele aponta para o primeiro nó. Mas se eu não tenho o primeiro nó, ele não pode apontar para lugar nenhum. E quem é esse início? Eu não tenho aqui. Então, eu vou definir ele como uma variável global. Então, vou colocar assim, ó, static produto, afinal ele vai apontar para variáveis do tipo produto. Ele é um ponteiro, então asterisco, início. Só que se eu deixar assim, lembra, eu tenho um lixo de memória dentro desse ponteiro. Eu quero que atribua null. O static aqui, eu estou definindo o static para forçar, vamos dizer assim, né? Que essas variáveis globais, vai ter mais de uma variável aqui, mais de um ponteiro. O static define que variáveis ou ponteiros são privativos, ou seja, se eu tiver dentro de um projeto, eu nem criei o projeto aqui, mas se eu tiver outros arquivos dentro do mesmo projeto, outros arquivos não acessam essas variáveis globais, tá? Então elas serão de uso apenas dentro do arquivo lista simplesmente ligada exemplo.c. E aqui eu já vou aproveitar e vou definir outros dois ponteiros, um ponteiro auxiliar e todos, veja, do tipo produto. E também um ponteiro, eu vou chamar de atual. Auxiliar e atual não vou atribuir valores agora, porque não é importante. Então vamos voltar lá no nosso inserir. Aqui eu vou montar uma lógica que vai ser assim: se início for igual a null, então a minha lista está vazia. Se ela está vazia, o primeiro nó se tornará o início. Como é que eu faço isso então? Faço dessa maneira. Início recebe. Aqui eu vou usar o malloc, alocação dinâmica de memória. Então, do tipo produto, tá? Só que eu não posso colocar assim. Eu tenho que colocar o size off, porque o size off me retorna a quantidade em bytes para o malloc, por exemplo. Então vamos supor, vou fazer uma estimativa, tá? Que aqui é 40 bytes, mais 4 bytes, mais ponteiro eu não lembro, mas vamos chutar 2 bytes aqui. Então eu teria 46 bytes, colocaria aqui 46 bytes. Veja, se eu tiver certo lá do ponteiro que é 2 bytes, como eu falei, eu não lembro, mas isso não é uma boa prática. Ao invés de você colocar a quantidade fixa, por exemplo, 46 bytes, coloque então, faça uso, né, na verdade, do size off, porque ele vai retornar para o malloc a quantidade necessária da variável produto na arquitetura
no computador que está sendo executado esse código. O programa aqui, meu algoritmo vai ficar portável. Agora, o que eu vou fazer aqui? Então, nesse momento, se essa condição for verdadeira, se início for igual a null, então o início aponta para o primeiro bloco que eu vou alocar ali, tá? Primeiro bloco. E o if só vai servir para isso mesmo, né? Na mesma execução, ele só vai ser executado uma vez. Ele marca o início da minha lista. E agora eu faço o seguinte, por uma questão de lógica, da minha lógica, né? Eu vou pedir para o auxiliar apontar para o mesmo lugar que o início aponta. Eu já aloquei a variável, só que essa variável ela não tem ainda os valores. Que valores? Nome, preço e o prox, né? O que eu posso fazer aqui então? Pode ser antes do auxiliar recebe início, posso dizer assim, ó, vá para a variável que o início aponta e atribua lá produto. Então veja que tenho duas instruções aqui importantes e distintas. Na linha 19 eu aloquei memória e na linha 20 eu estou atribuindo valores para nome e preço. Aí você vai falar, pô, mas está atribuindo aonde? Quando, obviamente, eu chamar o inserir e passar produto. Falta fazer isso aqui no main. E além disso, eu já faço o seguinte: início acessa proc que recebe no. E que eu estou fazendo aqui na linha 21. O ponteiro início, ele vai acessar prox, que vai estar dentro sempre de um nó, está aqui em destaque, e ele vai apontar para null. O que significa isso? Que eu tenho o primeiro nó apenas. Primeiro nó não aponta, ele não tem próximo, então ele não aponta para ninguém. Aqui no desenho, eu já tenho ele com uma lista com 3 elementos. Mas no início, então, esse proxy ele não aponta para ninguém. Eu não tenho o segundo elemento, não tenho o terceiro elemento. E agora, isso daqui, repito, ele marca o início da minha lista. Se não, quer dizer, se o início não for igual a null, ou seja, se ele já aponta para um elemento, do segundo em diante, eu vou usar o else. Então aqui eu vou fazer assim: atual recebe, usar o malloc, size off, mesma coisa lá de cima. Agora então eu tenho dois nós, o início e o nó atual, só que eles estão desligados, desconectados. E aí eu vou fazer então a conexão entre eles daqui a pouco. Agora eu faço o quê? Asterisco atual, quer dizer, vá para a variável ao que o atual aponta e atribua lá produto, que é a segunda chamada do inserir, então, o segundo conjunto de valores, como se eu estivesse então cadastrando o segundo produto. Na verdade é isso. Pronto. Agora eu vou fazer a conexão. Veja o seguinte, o auxiliar ele está no mesmo lugar que o início. Então o auxiliar está aqui, ó. O atual está aqui. Esquece esse terceiro elemento que eu não tenho. O atual está aqui, está apontando para esse segundo elemento. Eu não tenho essa conexão ainda. Então o auxiliar, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o prox. Por que o início não acessa o prox? A primeira vez dá certo, mas quando eu tiver que inserir n elementos, estiver inserindo o enésimo elemento, aí o início ele vai ficar paradão aqui. Esse auxiliar ele vai se movimentar, vamos dizer assim. Então o auxiliar vai estar apontando para cá. Eu vou acessar o prox e fazer ele apontar para o atual, que vai ficar assim então. Auxiliar vai acessar prox de quem? Do primeiro elemento, que vai receber
o endereço que o atual aponta. Essa instrução aqui, ó, eu estou fazendo essa ligação aqui, ó, essa setinha aqui. E daí eu faço o quê? Faço o auxiliar ir para junto do atual. Então, auxiliar aponte para o mesmo lugar que o atual aponta. Aqui só faltou uma coisinha, e vou colocar antes, por uma questão apenas de organização. Aqui eu vou dizer assim, ó, atual, ele vai acessar o proxy do segundo elemento, que é esse cara aqui, ó, né? Supondo que o atual está apontando para cá, ó, eu não tenho um terceiro elemento, tá? Tenho dois só por enquanto. Então, eu não tenho o próximo dele aqui. O que eu vou fazer? Então, atual acessa proxy, que recebe null. Pronto. Então, eu montei minha função inserir. E agora, então, a gente vai inserir produtos aqui. Como é que eu faço, então? Vou declarar uma variável produto, que é uma variável composta, né? Tem dentro dela nome, preço e o proxy. Proxy a gente já ajeitou ele aqui. Agora, como que eu faço para atribuir diretamente? Eu não vou fazer via teclado, que isso daí eu já tinha explicado. Depois vocês podem alterar esse programa fazendo para ler via teclado. Então aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer a atribuição direta. Mas como que eu atribuo diretamente valores aqui? Então eu tenho produto, eu não posso atribuir, né? Porque produto tem dois campos, dois dados membro. Nome, tá aqui. E aí eu não posso fazer isso aqui, sei lá, um produto lá, caderno. Não dá para fazer isso, tá? Vai dar erro de sintaxe. Então, o que que eu preciso? Preciso incluir, já fiz aqui, ó, a biblioteca string, tá? O que a biblioteca string contém? Ela contém as funções para manipular strings. Então aqui eu vou fazer assim, vou usar uma função lá da biblioteca string, que é str, ou seja, string, cpy, copy. Então é string copy. Eu vou copiar, posso copiar duas strings. No caso aqui, o que que eu quero? Eu quero que nome da variável produto, nome que é um dado membro da variável composta produto, receba uma string, um texto, que no caso aqui é caderno. E falta definir lá o valor do produto, né? O preço do produto. Então aqui agora é normal. Preço recebe 32,98. Aqui, a linha 17 é só quando eu quero fazer a atribuição direta para string. Para outras coisas, normal. Não vai pensar, quando é variável composta, eu tenho que fazer atribuição direta usando... Não tem nada a ver. Aqui é só para string. Pronto. Só que esses valores estão na lista? Esse produto está na lista? Caderno aí? Não. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o inserir passando produto. Ou seja, quando eu chamar o inserir passando produto, tá aqui, ó. Esse cara vai receber, né? Eu vou criar uma variável e vou atribuir valores para a variável. Que valores? Justamente nome e preço. O proxy, como eu falei, a gente já ajeitou. Aí, se eu quiser dois produtos, eu vou fazer o seguinte, eu poderia declarar duas variáveis aqui, né? Produto 1, produto 2 e tal. Mas eu não vou fazer assim, eu vou usar a mesma variável, tá? Depois que eu inserir aqui, lógico, né? Vou criar não vou criar um segundo produto, não vou criar uma segunda variável produto, mas eu vou atribuir valores diferentes. Vou até copiar aqui, ó, numa cara de pau, esses dois comandinhos aqui, e aqui eu vou colocar, sei lá, caneta é um pouquinho mais barato, né? 6 e aqui, lógico, eu tenho que inserir de novo. Quando eu chamo inserir novamente, então agora na minha lista eu vou ter dois
elementos, 2 nós, significando que cada nó, cada elemento é um cadastro de um produto. Tem 2 produtos, então. E posso fazer isso N vezes, se eu colocar num loop, tá certo? Aqui eu não fiz. Bom, o foco principal aqui, a atenção principal é na produção da minha lista. Eu vou compilar aqui para ver se está tudo ok. Ele deu um erro aqui. É que eu deixei o igual aqui, né? Atribuição, na verdade. E tem mais um errinho aqui também que eu copiei, né? Copiei errado. Maravilha. E agora tá certinho. Ok. Agora vamos testar, porque se eu for executar, não exibe nada, né? Eu não pedi para exibir nada, na verdade. Tá bom. Então agora a gente vai fazer um exibir. Void exibir, esse carinha aí, ó. Só que ele não vai receber nenhum parâmetro. Então vamos repetir ele aqui. Logicamente, depois de terminar a função inserir. Pronto. Agora, como que eu quero que esse negócio funcione? É assim, eu não tenho, até tenho condições de saber quantos elementos tem na minha lista. Dá para fazer um for também, tá? Dá. Basta que eu tenha um contador lá de nós. Tudo bem. Mas aqui eu não tenho, não defini. Como que eu faço? Não vou usar o for. Eu vou dizer o seguinte, então eu vou definir um ponteiro que vai apontar para o início aqui, um ponteiro específico do exibir, da função exibir, tá? Escopo local. Ele só vai existir ali. Depois ele desaparece quando eu não estiver mais executando a função exibir. Ele vai apontar para o início, logicamente, e eu vou falar assim, ó, enquanto esse ponteiro que eu vou criar lá, que eu vou declarar, for diferente de fim da lista, quem que é o fim da lista? O null. Porque lembra, o atual, ele está apontando para o segundo elemento, se eu tiver só 2, naquele exemplo só 2, tá? Eu não tenho o próximo aqui, eu não tenho esse terceiro. Então o prox aqui é nulo. Então enquanto eu não chegar prox igual a nulo, eu vou exibindo. Vamos ver como que a gente faz isso daí então. Aqui eu vou declarar, primeira providência, declarar um ponteiro. Vou chamar de E, de exibir. Ele vai ser de que tipo? Bom, se os meus nós são do tipo produto, e ele vai começar por onde? Ele vai começar pelo início. Pronto. Então, esse ponteiro E começa no início. Aí eu vou dizer o seguinte, enquanto, vou usar um while, enquanto E for diferente, diferente é assim em C, igual é em C++, Java, C Sharp e tal. Enquanto E for diferente de null, faça o quê? Dê um print. Printf, só vou colocar aqui porcento %S, aqui é o nome do produto, né? Nome do produto, porcento %S, e que acessa nome, que esse valor vai estar no primeiro nó. E faço algo semelhante para exibir o preço, só que aqui é float. Aqui eu vou delimitar as casas, vou colocar 2 casas, que é os centavos, né, depois do ponto. E aqui E, que acessa preço. Antes de continuar aqui, deixa eu ver se eu incluí lá o stdio. Não incluí. Agora voltando lá no exibir. Veja, só que se eu fizer isso daqui, ó, deixar assim, ele vai ficar exibindo só os mesmos valores os mesmos valores de nome e preço. Aliás, aqui é preço, tá? Do primeiro elemento, ele não vai sair dali, tá? Não vai sair dali do primeiro elemento. Eu quero que o E se desloque para o segundo e terceiro, se assim tiver. Então aqui eu vou fazer o quê? Vou dizer assim, ó, E
deve acessar o proxy, que é o camarada, né, o ponteiro, que sabe qual é o próximo elemento. Só que o valor aí, o endereço do próximo elemento, está guardado aqui. Eu vou passar para quem? Para o próprio E. Então aqui eu estou atribuindo. Ah, mas por que aparece E duas vezes? Porque ele recebe aqui, ó. Ele vai receber o endereço do proxy. Só que eu não consigo acessar o proxy assim. Eu preciso de alguém para acessar o proxy. O próprio E. Então aqui está fazendo dois papéis. Recebendo o endereço que ele está acessando. Pronto. Aqui, veja, existe uma coisa em C chamada aritmética de ponteiro. O que é a aritmética de ponteiro? Se fosse array, para acessar o próximo índice, eu poderia fazer E++. Tem um exemplo lá no documento que trata disso. Só que aqui eu não consigo fazer isso, tá? Porque o próximo endereço não é grudado, não está fisicamente do lado do primeiro. Então não dá para fazer isso daqui. Seria uma lógica errada, tá? Ele não vai dar erro de sintaxe, mas seria uma lógica errada. Então tem que fazer isso aqui mesmo. Vamos lá. Vamos testar para ver. Ah, falta chamar o exibir lá, né? Então eu já inseri os dois, agora eu vou chamar o exibir aqui na função principal. Vamos testar para ver se está funcionando. Beleza? Funcionou direitinho, então. É isso.